E aí, pessoal, você já viu alguma questão de parnasianismo no Enem? Não viu? Não sabe como cai? Então chega mais que eu vou te explicar. E aí, galera? Como eu falei pra vocês, eu prometi, tô aqui cumprindo e por isso vocês têm que curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. Pessoal, tenho um compromisso com vocês. Tô fazendo uma série de vídeos chamada Reta Final para o Enem, onde eu fiz uma playlist que estou postando toda semana, conteúdos, uma revisão de assuntos de literatura aplicados a questões que já caíram no Enem. Se você sabe todos os conteúdos e conhece como caíram nas questões desses conteúdos, então o que é que falta para você passar no vestibular? Não é isso? Então olha só, olha aí a nossa playlist, porque eu já coloquei, ó, na playlist Reta Final para o Enem. Tá aqui no canal, beleza? Ó, tem quinhentismo, tem barroco, tem arcadismo, tem romantismo, poesia, romantismo, prosa. Fiz há pouco tempo naturalismo, realismo e hoje é o dia do parnasianismo. Parnasianismo, pessoal, é uma estética literária que se dá ao mesmo tempo que o realismo e o naturalismo. A diferença é que o realismo e o naturalismo tem uma pegada mais crítica, mais social e é produzida em prosa no Brasil, destaque para Machado de Assis no realismo e a Luiz Azevedo no naturalismo, por enquanto que o parnasianismo ela tinha uma condição mais alienada. Os autores não estavam muito preocupados com as questões sociais. Os autores estavam mais preocupados com a beleza do texto, com o rigor técnico, certo? Eram textos que deveriam ser muito bonitos, nem precisavam dizer coisas muito interessantes, mas falando com palavras escolhidas, com rima, com métrica, sempre respeitando o soneto, sendo rigoroso quanto à forma, já estaria bem adequado à proposta do parnasianismo, tá certo? Portanto, o parnasianismo é uma estética literária contemporânea do realismo e naturalismo, que se dá no final do século XIX com o propósito de expor aquilo que chamamos de arte pela arte. O que vem a ser arte pela arte? É quando o artista se dedica a produzir um tipo de arte que se preocupa apenas com a própria arte. É quando eu faço poemas que falam sobre arquitetura, escultura. É a literatura falando da própria literatura, é o poema falando do próprio poema, é aquilo que chamamos de metapoesia ou poesia metalinguística, tá certo? Professor, mas é verdade que os autores parnasianos eles eram muito rigorosos com essa condição e sempre só faziam textos dessa maneira? Deveriam ser, certo? O propósito do parnasianismo era fazer uma obra alienada, distante da sociedade, distante do seu tempo, fazendo uma obra que se tratava apenas da própria arte. No entanto, no caso brasileiro, no finalzinho do século XIX, alguns fatores sociais, políticos, históricos, terminaram contribuindo para uma visão diferente dessa que eu estou falando com vocês. Por exemplo, ó, dos nossos autores parnasianos, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, somente o Alberto de Oliveira conseguiu ser esse autor frio, objetivo, distante das coisas da sociedade. Em muitos momentos, o Olavo Bilac e o Raimundo Corrêa se deixaram levar por tendências históricas sociais e aí fizeram uma obra que foge um pouquinho ao contexto do parnasianismo. Tanto é que a questão que nós iremos responder hoje é uma questão que aborda uma fala do Olavo Bilac que tem muito a ver com o contexto histórico do período do parnasianismo brasileiro especificamente. Não é o parnasianismo europeu, é o parnasianismo que se estabeleceu aqui no Brasil, que foi um parnasianismo assim meio que adaptado ao nosso modelo. É um parnasianismo meio fake, tá ligado? Um parnasianismo que eu considero xing-ling. Por quê? Porque ele defendia uma coisa e na verdade fazia outra. E Olavo Bilac é um exemplo perfeito para isso. Porque olha só, o parnasianismo ele nasceu após o romantismo. E nascendo após o romantismo, eles odiavam as propostas românticas. Os românticos eram sentimentais, eram patriotas, nacionalistas, né, devido à independência do Brasil. E o parnasianismo ele nascia para negar todos esses propósitos do romantismo. Só que quando tu vai ler Olavo Bilac, em muitos momentos tu vê ele escorregando nas propostas parnasianas e dizendo, eu não vou fazer isso, e fazendo. E aí então o nosso parnasianismo ganhou uma cara muito brasileira. E aí você diz, professor, eu ouvi falar que o Olavo Bilac era um cara extremamente patriota. O que é que faz um autor do parnasianismo que deveria ser frio, racional, objetivo ser patriota? É simples, pessoal. Ele viveu as lutas pela abolição e proclamação da República no Brasil. Ele era um progressista, ele era republicano, e esse envolvimento dele nessas causas fez com que ele tivesse um ardor pelo Brasil, ou seja, uma busca, uma felicidade em exaltar as coisas brasileiras. Tanto é, pessoal, que ele é o autor do hino à bandeira. O hino nacional, a bandeira do Brasil, quem escreveu foi ele.
ele é o patrono do serviço militar obrigatório, ou seja, ele está muito envolvido com temáticas nacionalistas aqui no Brasil, o Olavo Bilac. Então, preparados para a questão? Mais uma vez vou cobrar aqui de vocês, viu? Tive o compromisso de postar os vídeos, vocês estão aí revisando. Agora eu quero que curta aqui, eu quero que compartilhem em suas redes sociais. Eu quero que se inscreva em nosso canal, dá essa força ao professor de literatura, fazendo a literatura ficar grande no Brasil, beleza? Ó, pega a questão aí, ó. Caiu no Enem, acho que em formato PPL. Se liga aí. O texto que abre a questão tem assim, ó. Abrimos o Brasil a todo mundo, mas queremos que o Brasil seja o Brasil. Ó, perfeito, né, pessoal? Guarda isso aí, ó. Queremos que o Brasil seja o Brasil. Vocês sabem que o Brasil foi dominado por Portugal durante 322 anos. Aí eu quero que vocês me digam, certo? Se perguntem, 322 anos, quando o Brasil se tornou independente, o Brasil tinha cara de Brasil, minha gente? Claro que não, não é? A gente falava uma língua que não era nossa, a gente se vestia de um jeito que não era nosso, a gente tinha uma crença que não era nossa, pô. Então havia uma necessidade muito grande de criar, certo? Elementos que representassem uma identidade nacional. E esses elementos vão ser verificados na obra romântica e posteriormente na obra parnasiana específica do Olavo Bilac. Não deveria ser. O Olavo Bilac ele era antirromântico, mas vocês irão verificar isso aí, tá certo? Então, ó, continuando o texto, se liga aí. Queremos conservar a nossa raça, olha aí a raça do povo brasileiro, a nossa história, olha aí a história do povo brasileiro, nosso passado, nossas origens e principalmente a nossa língua. Eita! E a nossa língua é nossa? Se ele está defendendo a nossa língua, é porque ele quer incorporar à língua portuguesa elementos mais brasileiros. Tá vendo que ele está sendo nacionalista? Continua o texto, se liga aí, ó. Quer toda a nossa vida, o nosso sangue e a nossa alma, a nossa religião. Ou seja, ele está querendo dizer que os símbolos brasileiros devem ser exaltados, mas com uma cara de Brasil, e não mais imitando os modelos europeus. Ou seja, ele está sendo nacionalista. Essa é uma atitude típica da obra do Olavo Bilac, que é um tanto quanto contraditório com as propostas parnasianas, mas é uma verdade. Então você tem que guardar essa verdade, porque é uma exceção à regra, beleza? Vamos às alternativas, se liga aí, questão fácil, muito fácil. Nesse trecho, Olavo Bilac manifesta o seu engajamento. Vocês sabem que engajamento é envolvimento com um tema, não é? Se ele estava envolvido com as lutas abolicionistas e republicanas, ele estava engajado nessas lutas, tentando buscar, justamente por meio dessa visão literária, o sentimento de identidade nacional. É ter orgulho de ser brasileiro, era mais ou menos isso que ele queria. Então vamos lá. Engajamento na constituição da identidade nacional e linguística, ressaltando a... Vocês sabem muito bem que isso é uma qualidade típica do romantismo, mas a gente percebe nessa reivindicação, nesse engajamento pela identidade nacional, certo? Tanto cultural quanto linguística que o Olavo Bilac está defendendo. Então, ó, responda aí a alternativa. Ele ressaltou o que, pessoal, na questão? Ressaltou, letra A transformação da cultura brasileira. Pessoal, ele não está dizendo que quer que transforme a cultura brasileira. Ele quer criar a cultura brasileira. Ou seja, já existia uma cultura europeia aqui no Brasil. Ele quer transformar essa europeia em brasileira. Então não é sair da brasileira, é fazê-la brasileira. Então não pode ser essa letra A, ok? Letra B, se liga aí. Religiosidade do povo brasileiro. Ó, por mais que ele tenha citado no seu texto o termo religião, ele está defendendo a língua como uma forma de religião. É a crença na sua história e na sua língua. Não é religião propriamente dita, então descarte, ok? Vamos para a letra C. Abertura do Brasil para a democracia. Olha só, ele estava envolvido nessas lutas sim, pelo processo de proclamação da República que ia dar um viés democrático à nossa sociedade. No entanto, ele não tem uma postura social aí. Todas as coisas que ele reivindicou foram coisas culturais e não sociais. Até porque o parnasianismo não tem essa pegada social. A produção é mais alienada. Então ele está defendendo uma cultura, uma identidade, certo? Uma língua e não problemas, mudança dos problemas sociais, ok? Descarte, descarte. Letra D. Importância comercial do Brasil. Essa daí eu acho que você não tem nenhuma dúvida, né? Não fala em nada relacionado à perspectiva comercial. Não é uma exaltação de valores comerciais, burgueses, negativo, falso. Letra E. Autorreferência do povo como brasileiro. O que é uma autorreferência, pessoal? Seria uma forma de se autoafirmar. Como eu vou me autoafirmar? Buscando os símbolos que promovem o meu sentimento de amor ao meu país. Que sentimento? A minha língua, a minha cultura,
a minha identidade. Coisas que ele levantou no seu texto, dizendo que o Brasil tinha que ser um Brasil com cara de Brasil, com língua de Brasil, com crença de Brasil, com passado de Brasil, para que a gente pudesse ir se distanciando do modelo europeu. Ou seja, ele está buscando uma independência cultural brasileira. A correta é a letra E. Professor, parece questão sobre romantismo, tem muita semelhança. Porque os românticos também eram nacionalistas. Agora, eles eram nacionalistas, em pontos distintos da história brasileira. O romântico é pós-independência do Brasil e o Olavo Bilac é pré-proclamação da República, mas o sentimento é o mesmo. É a época do parnasianismo que nasceram os hinos dos estados, é a época que nasceu o hino nacional, é a época do hino à bandeira, que são marcas, certo, de um sentimento nacionalista que vai se dar no final do século XIX na sociedade brasileira. Marque letra E. Espero que vocês tenham curtido, gostado do vídeo, tirado suas dúvidas. Gostando, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado quando lançarmos novos vídeos. Falou, tchau!